Eu fico pensando, se eu for escrever a biografia do Zico, eu vou ter que falar sobre um flerte que só porque eu vi, que uma menina flertou com ele, aí só porque eu vi eu vou colocar? Não. Então, assim, eu tenho que saber diferenciar isso, porque é o grande problema que fez com que nós, biógrafos, chegássemos ao STF em 2015. Sim. Diferenciar o direito à liberdade de expressão da invasão de privacidade. Em 2015, o STF determinou que não precisava de uma autorização prévia para as biografias, não é isso? Depois do Roberto Carlos, né? Que foi em 2006, o caso do Roberto Carlos. Tá correta essa? Foi que o Paulo César de Araújo, um historiador, fã dele, fã número 1 dele, escreveu um livro que ele achou que ia ganhar o Roberto Carlos, iam virar... Roberto Carlos sempre cantou que queria ter 1 milhão de amigos, né? Então, assim, ele seria um dos 1 milhão e, de repente, virou inimigo número 1 por lançar a biografia dele. Porque ele não tinha autorizado. Por não ter autorizado, Roberto Carlos tem o toque, tem aquelas coisas todas, gosta de ter controle sobre tudo. Isso não pode dar muito processo, não? Por exemplo, você escreve uma biografia não autorizada e a pessoa diz o seguinte, não aconteceu isso, não fiz isso, e aí? Aí é que tá. Isso pode dar um problema, né, ou não? O direito à liberdade, a liberdade de expressão é você escrever sobre quem quiser. Se você, Flávia, não quiser que saia uma biografia sua, mas eu vou falar, não, vou fazer a biografia da Flávia, eu estou autorizado a fazer e a publicar. Então, assim... Independentemente da minha vontade. Independentemente da sua vontade, porque no caso do Roberto Carlos ali como um poder de barganha, ele conseguiu juntar um grupo de notáveis, Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano, junto com a Paula Lavigne, fizeram o Procure Saber na época. E o Procure Saber, na verdade, queria o apoio do Roberto para muitas coisas. Todo mundo foi contra biografias e me admirava o Chico Buarque, filho de um historiador, filho do Sérgio Buarque, querer tapar ali, porque eles não são de interesse público, mas são de interesse do público. Então, se eles são Roberto Carlos, se eles são Chico Buarque, é porque o público o consome. Sim. Se não o consumisse, eles seriam um qualquer que está andando pela rua. E nem andar pela rua eles podem direito. Então, assim, a vida deles, a trajetória deles, todos os percalços que passaram, os sucessos que passaram, é de interesse do público. E muito disso o público contribuiu. Então, não queria o Roberto Carlos enganar, não querer... Como se ninguém soubesse que ele tem uma perna mecânica, como se ninguém vivesse a dor dele na morte da Maria Rita. Ele não queria que isso se eternizasse no livro, que isso sumisse com a poeira do tempo, ainda mais que brasileiro tem memória curta. Sim. Só que não, o autor foi lá, o fã foi lá, fez um livro e pela liberdade de expressão ele pode fazer, como eu posso fazer o seu. Mas se você achar que eu fui venal, que eu fui maldoso, que eu fui leviano, você me processa. Então, assim, eu posso escrever sobre você, mas se você quiser entrar numa, a gente vai para a justiça, que é ali onde vai se ver quem está com a razão, se é o biógrafo ou você. Aconteceu isso aqui, não? No Renato, não, até porque tudo que tá aqui, eu era o que tinha mais base. Digamos que eu era o fã número 1 do Renato, como o Paulo César de Araújo era fã número 1 do Roberto. Então, assim, se fosse qualquer outro que escrevesse sobre o Renato poderia, de repente, entrar numa. Mas comigo, ele sabia que eu estava muito embasado.